Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Serenos, prontos, dispostos? Tranquilinho, tranquilinho. Nossa última aula, então, hoje, né? Vamos fazer o encerramento da nossa disciplina. Animados? Esperar mais uns minutinhos, tá? Como de costume, para os colegas, então, entrarem na sala e a gente poder tocar, tá? Bom, 7h10, então, quinta-feira. Tranquilo. Beleza. Então, vou acoplar aqui. Vamos falar, então, hoje de motores trifásicos, tá? Como a gente tinha combinado ontem. Deixa eu colocar aqui, estabelecer o aplicativo, tá? E a gente já entra então com tudo. Aceitar o Giovanni. Tá, vou usar o Paint mesmo, então, não tem problema. Boa noite, professor. Boa noite. Como estamos? Tudo ok? Tranquilo? Disposto com tudo, Marcos? Vamos tocar a ficha? Vamos embora? Então, beleza, então, pessoal. Assim que eu gosto. Então, aqui, ó, vocês estão conseguindo acompanhar a tela? Positivo. Então, beleza, pessoal. Para a gente tocar aqui, então, tá? Vamos matar, então, os motores trifásicos.
Tá, então aqui, ó. Os motores trifásicos, tá? Eles são os MIT. E eu quero fazer uma pergunta para todos. Qual é a tensão mínima de um motor trifásico? Hein? 280? É 380 a tensão mínima de acionamento de um motor trifásico? Não. Hein? Ninguém se arrisca? 320. 320. Então é exatamente. Então aqui, pessoal. A gente vai fazer então, ó, o primeiro fechamento, tá? Para 220 volts, tá? Então aqui, ó, para poder fazer um acionamento de um motor trifásico, tá? Vocês precisam ter em mente que nós temos aquele mesmo sistema, tá? Aquele mesmo sistema. Nós temos três, tá? Só que, diferentemente do motor monofásico, nós não temos o capacitor e o interruptor centrífugo, tá? Em uma das bobinas. As três bobinas, elas são uniformes e elas têm a mesma finalidade, tá? Então ele já é um pouco diferente. Esse motor aqui, tá? Então aqui, ó, nós temos, tá? Nas bobinas, o colega avisou que não vem. Nós temos aqui a ponteira 1 e 4 na mesma bobina, a ponteira 2 e 5 na mesma bobina e a 3 e 6 na mesma bobina, tá? Então aqui, ó, nós temos três conjuntos com três bobinas, tá? E nós temos 6 terminais da mesma maneira que nós tínhamos anteriormente com o nosso motor monofásico, tá? Então aqui, ó, nós vimos que o motor monofásico pode fazer acionamento nas tensões de 127 e 220 volts, tá? Agora, no motor trifásico, nós sabemos que podemos fazer o acionamento a partir da tensão de 220 volts, tá? 220, 380, 440, 660, não importa. A partir de 220 volts, nós sempre poderemos, então, fazer o acionamento do nosso motor trifásico, tá? Então, aqui, ó, nós temos os conjuntos, tá? Com todas essas bobinas. E agora, pessoal, agora nós vamos entender o que é o famoso, vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos alguma vez, dentro da indústria, vocês já deveriam, né, já devem ter escutado falar do fechamento triângulo estrela, tá? Triângulo estrela nada mais é do que a forma de arranjo que vocês vão fazer as combinações das nossas ponteiras, dos nossos terminais das nossas bobinas. Dependendo da ligação dessas bobinas, nós então poderemos pré-determinar a tensão que dará o funcionamento ou o sentido de giro para o nosso motor, tá? Então aqui, ó, algumas regras básicas precisam ser estipuladas. O fechamento em triângulo, tá? Ele é utilizado para a nossa tensão de 220 volts. Então, como ficariam aqui as nossas bobinas, tá? A gente, como o próprio nome diz aqui, vai fazer uma combinação em triângulo, tá?
Então, vamos lá. Vou colocar aqui para a gente poder enxergar. Coloquei a primeira bobina. Coloquei a segunda bobina. Coloquei a terceira bobina. Tá, beleza. Só que como que a gente vai fazer isso aqui? Vou colocar em outra cor aqui para a gente poder visualizar melhor. Vou colocar em laranja, tá? Para fazer o fechamento em triângulo, as bobinas ficariam no terminal 4, no 2, no terminal 5, no 3 e do terminal 6 no 1, tá? Então o negócio fica 1 e 4. Tá me vendo? Sim, Sim, sim. sim. Tá me vendo? Sim, sim. 6. Agora estamos vendo. E 3. E, por fim, nós vamos fazer, então, a nossa ligação, tá? Das últimas bobinas que faltam. Se eu liguei a 1 e a 4, a 6 e a 3, quais que faltam, tá? A 2 e a 5. Então, esse aqui é o famoso fechamento em triângulo, tá? O porquê que eu estou fazendo esse tipo de fechamento aqui? Para ter, então, os terminais, tá? Em uma sequência lógica que dará o funcionamento do motor para a tensão de 220 volts, tá? Dependendo do fechamento dele, eu vou acionar L380, vou acionar L440, mas aí as ponteiras dos motores vão aumentando os números, tá? Em vez de eu trabalhar com motor de 6 terminais, eu vou trabalhar com motor de 12, tá? E assim eu vou fazer os arranjos. Independente de ser de 6 ou de 12 terminais, eu terei as mesmas configurações triângulo-estrela, tá? Só que o que vai acontecer é que eu terei, então, mais bobinas na mesma sequência. Se eu estou trabalhando com motor de 12 terminais, ó, eu sigo com a minha bobina e coloco em série outra bobina. Entenderam a lógica da coisa? Se eu tô... Oi? Se eu tô com 6 terminais, fica desse jeito. Se eu tô com 12, ficaria desse, tá? Mas não se preocupem com isso agora, tá? Não se preocupem com isso agora. Eu só tô demonstrando para vocês conseguirem visualizar. Então aqui a gente volta. Beleza. Então eu deixei aqui, ó, nessa situação aqui, tá? Como é que eu vou alimentar, então, esses terminais, tá? Eu vou ter um terminal, tá? Com a fase. Outro terminal com a segunda fase. E outro terminal. Aí o que que acontece? Eu vou ter, então, L1, L2 e L3, tá? Só que assim, ó, eu vou ter, então, 220 volts, tá? Eu vou ter duas fases, fase 1, fase 2 e o neutro, tá? Então, entre esses terminais aqui, eu vou ter alimentando a fase 1, a fase 2, a fase 3 e o neutro, tá? Independente de qual dessas
ponteiros eu vou fazer aqui, tá? Só que lá, quando eu for pegar meu motor trifásico, eu tenho que ver, bom, 1 com 6, alimento. 3 com 5, alimento. 4 com 2, alimento, tá? Independente de ser com 2 fases, um neutro, a sequência das fases não vai interferir, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho, tá? Então, aqui, ó, uma coisa que a gente tem que entender, tá? Aqui, quando circula uma corrente elétrica, quando ela chega nesse ponto, ela se divide. Ela vai para um lado e ela vai para o outro, tá? Essa é chamada de corrente de fase. Isso vai acontecer quando alimentarem aqui e quando alimentarem aqui, tá? Nós vamos ter, então, essa dissipação aqui, tá? Elas vão se dividir. Eu posso dizer que essa tensão que está aqui é a tensão de fase, tá? E essa tensão que está sendo submetida aqui, tá? Minha solenoide. É a tensão de fase. A tensão que está alimentando o meu circuito é chamada de VL, que é o quê? Tensão de linha, tá? Então, o que eu posso dizer aqui? Que nessa situação, tá? Nessa situação específica do triângulo, a tensão de linha é igual, é igual à tensão de fase, tá? Nesse caso aqui é 220 volts, tá? Então elas vão ser iguais. Porque aqui, ó, como eu faço a leitura da tensão? Eu preciso do quê? No mínimo, para poder fazer a leitura da tensão. Eu preciso de 2 terminais, tá? Eu preciso fazer a leitura da tensão sempre com 2 terminais em paralelo a alguma coisa, tá? Então aqui, ó, para eu fazer a leitura entre L1 e L2, eu vou ter que ter essa mesma tensão. De L2 para L3, essa mesma tensão. E de L2 para L3, a mesma tensão, tá? Então, a tensão de fase e a tensão de linha, elas vão ser sempre iguais. E no nosso caso aqui, é 220 volts, tá? Então, é essa maneira que eu tenho para pegar um motor trifásico e alimentar com 220 volts, tá? Beleza? Tranquilos? Então, aqui, ó, vamos adiante. Posso apagar aqui? Tem alguém copiando? Pode, pode. Pode sim. Agora, nessa situação aqui, eu vou fazer então, ó, a alimentação. Essa ponteira aqui. Fechamento, tá? Para 380 volts, tá? Só que aqui, ó, quando eu quero ligar o meu motor em 380, aí o negócio muda de figura, tá? 380 volts, eu vou ter que fazer a minha ligação em estrela, tá? Esse aqui vai ser o fechamento
que eu vou fazer, então, tá? Com as minhas bobinas do meu motor, tá? Só me dê um minuto aqui, pessoal. Beleza, pessoal, tive que atender uma situação aqui, tá? Então, aqui, ó, vamos tocar. Para poder fazer isso daí, a gente vai usar, então, o nosso fechamento em triângulo, tá? Desculpa, o nosso fechamento em estrela, tá? Então, aqui, ó, para fazer o fechamento em estrela, é muito tranquilo, tá? Mais tranquilo que o triângulo. Vou continuar com as minhas bobinas da mesma maneira. Bobina 1, 2 e 3. E essas bobinas aqui, tá? Elas vão seguir com a mesma numeração, tá, que a gente vinha trabalhando. 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6. Só que agora eu vou curto-circuitar os meus terminais 4, 5 e 6. Tá? 4, 5 e 6 vão ficar curto-circuitados. Então, se eu for fazer o esboço aqui da estrela, né, as bobinas elas vão ficar dessa maneira aqui. Ó. Tá? Então, elas vão ficar dessa maneira aqui. Linha 1, linha 2 e linha 3. Tá? 1 e 4. 1 e 4. Depois, eu vou ter 3 e 6. Opa. Aqui não é 3, tá? Vou botar aqui 2 e 5 e 3 e 6. Tá? Então vai ficar as ponteiras 4, 5 e 6 curto-circuitadas. A alimentação das fases vai nas extremidades por intermédio da ponteira 1, 2 e 3. Tá? Alimentando 1, 2, 3,
curto-circuitando 6, 4 e 5, vocês então conseguem fazer a partida, tá, do nosso motor trifásico com uma tensão de 380 volts, tá? Nessa situação aqui, a gente está fazendo essa ligação e ela está em série, né? Vocês podem ver que essas bobinas elas estão em série. Então, nessa situação, a corrente de linha vai ser igual à corrente de fase, tá? Então, se a corrente de linha é igual à de fase, eu posso dizer, tá, que a tensão de fase é igual à tensão de linha, divididos por raiz de 3, tá? Isso aqui é convencionado, tá? Nós temos esse valor aqui de raiz de 3. Beleza? Então, aqui, ó, tensão de fase. Opa. Tensão de fase vai ser igual a tensão de linha vezes 0,58. Por que 0,58? Porque raiz de 3, se vocês fizerem a conta ali, né, botar na calculadora quanto dá raiz de 3, é 0,58, tá? Então, vamos fazer as contas aqui. Se a tensão de fase for igual à tensão de linha, que a gente já sabe que é 380 volts, vezes o 0,58, passo na calculadora quanto dá isso? 380 vezes 0,58. $220,4. Exatamente. Então, se a minha tensão de fase é 220, a tensão que eu tenho aqui na bobina é de quanto? Vamos lá, quanto? Tensão de fase, ó. Aqui é a fase. Tá. Vou ter 220 aqui. 220? Então, entre as bobinas, eu vou ter no máximo uma tensão de 220 volts. Então, por mais que seja uma ligação de 380, lá dentro, entre as bobinas do motor, no máximo, eu tenho 220. Então, pessoal, por que eu consigo fazer o acionamento em triângulo dessa situação toda? Em triângulo, eu estou jogando 220 inteiro em cima das bobinas. Então, eu tenho toda a tensão de fase ali. Então, eu vou ter os mesmos 220. Na estrela, eu dou acionamento da mesma forma. Só que curto-circuitando os terminais 4, 5 e 6 e alimentando 1, 2 e 3. Que isso vai me dar uma ligação em série. A corrente é igual, tá? A corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, a tensão de fase, ela é a tensão de linha divididos por raiz de 3. Raiz de 3 a gente sabe que é 0,58. Se eu multiplicar, dá 220. Então, a minha tensão em cada uma das fases das bobinas é 220 volts. Tá? Então, é isso que eu quero que fique muito bem claro para vocês. Beleza? E de motores, tá? Pela ementa, monofásicos. Fechamento 220, 127 e 220, 380. Foi cumprido, então. Nós terminamos com êxito, tá? Os conteúdos que deveriam ser abordados nessa disciplina. Como na aula passada, o colega pediu para nós, então, hoje, fazermos uma revisão, eu vou fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu na nossa disciplina. Beleza? Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa dos motores aqui? Alguma dúvida?
Não? É chimarrão é cachaça. A essa hora é chimarrão. Essa hora é chimarrão. Amanhã, essa hora, eu já não sei. Não, não prometo. Vou botar aqui. Olha na revisão. Vamos botar aqui. O que vocês estão vendo aí na tela? Tá o mesmo. Ah, deu. Eletricidade básica. Então, pessoal, para a gente recapitular tudo, tá? Eu vou fazer uma breve abordagem aqui em tudo que a gente viu, tá? Então, assim, ó, Tranquilo. na disciplina, nós vimos então, tá, que a eletricidade é um desequilíbrio causado entre as moléculas do átomo, tá? Nós temos prótons e elétrons. Prótons são cargas positivas e elétrons cargas negativas, tá? Para poder fazer o surgimento, então, da nossa energia elétrica, nós precisamos de um desequilíbrio, tá? Entre essas moléculas. Então, aqui eu citei vários tipos de desequilíbrios, tá? Que podem causar. Então, a energia elétrica ela é causada sempre por um desequilíbrio dentro das partículas do átomo. Beleza? Entre elétrons e prótons. Então, aqui, ó. O primeiro conceito, tá? Foi o primeiro experimento elétrico que nós tivemos foi através do calor, tá? Eu não me lembro se foi o Tesla, tá? Eu não tenho certeza. Mas foi feito, então, uma haste metálica com dois terminais, com dois tipos de materiais, de metais diferentes, tá? Ferro e cobre. E ao aquecer a ponta da primeira haste, nós percebemos que houve um desequilíbrio entre os prótons e elétrons. Para um lado, ficaram uma maior concentração de prótons e, por outro lado, uma maior concentração de elétrons. Quando nós temos, então, a diferença de potencial, há o surgimento da tensão elétrica. Então, aqui, né, eu falei da definição, tá? Quando é aquecido, a troca de elétrons e prótons causando desequilíbrio elétrico. Beleza, foi feito o primeiro experimento, foi o jeito que nós, então, conseguimos ter esse pré-estabelecido. Depois nós falamos da luz, tá? Que a luz tem a mesma propriedade, foi colocado um ferro e selênio, tá? Houve um aquecimento, esse aquecimento fez com que houvesse, então, uma concentração de elétrons em um polo e uma concentração de prótons no outro. Então, esse aquecimento causado pela luz fez um desequilíbrio nas moléculas, gerando, então, uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é responsável pela geração de tensão elétrica, tá? Então, aqui na definição foi exatamente, né, aquilo que a gente falou, os materiais separados, sem estar em contato com a luz, eles não tinham propriedade elétrica nenhuma. Quando foram entrar em contato com a luz solar, acabaram causando desequilíbrio, gerando a tensão. Beleza. Temos a reação química, tá? Que aqui foram colocados dois metais em um ácido específico, com uma ponte, tá? Salínea, e foram dois metais, chumbo e cobre. Esses metais geraram um polo positivo e um polo negativo dentro do ácido, gerando então uma tensão elétrica. Beleza, essa foi a terceira ação, que era a química. Nossa quarta ação foi o atrito. O atrito, né, muito estudado antigamente, ele foi feito através dos experimentos com maior sucesso, foram feitos através de uma barra de vidro e uma lã neutra. Quando nós esfregávamos a lã na barra de vidro, percebemos então que para um lado iam prótons e para o outro lado iam elétrons.
e isso gerava, então, uma energia elétrica de valor desprezível, mas gerava, então, um polo positivo, um polo negativo, pela maior concentração de prótons e elétrons, tá? O nosso quinto conceito foi o magnetismo, tá? Que nós abordamos de maneira bem genérica. Depois nós vimos, então, ele mais aprofundadamente, tá? Então, o material magnético ele pode ser encontrado na natureza. Um exemplo dele é a magnetita, que é um material ferroso produzido pela natureza que pode ser encontrado nas montanhas em alguns lugares atípicos aí, né? Então, ele é natural, tá? O material magnético possui um polo sul e um polo norte. Ao seu redor é gerado um campo, tá, com as linhas de força. Essas linhas de força ou linhas de campo, elas são responsáveis por atrair ou repelir materiais magnéticos, materiais ferrosos, tá? Nesse exemplo aqui, no nosso sexto exemplo, nós falamos do eletromagnetismo, tá? O eletromagnetismo, ele possui as características similares ao magnetismo, entretanto, não é natural. O eletromagnetismo, ele pode ser, então, gerado pelo homem. Um exemplo bem atípico dele é quando nós fazemos uma bobina. Se pegarmos um condutor e submergirmos ele, né, dentro de uma bobina e ligarmos uma fonte geradora de energia, percebemos que o campo magnético gerado ao redor desse material condutor entra em contato com o material condutor próximo, gerando, então, uma corrente induzida através do eletromagnetismo. Só que, ao contrário do magnetismo, ele não é natural, ele é criado pelo homem, tá? Então, essa foi a sexta maneira do teste do desequilíbrio, tá? Vimos também as aplicações, como nós depois já vimos posteriormente mais a fundo. O eletromagnetismo, ele possui polo sul, polo norte, e tem uma aplicação muito grande dentro das indústrias, dentro dos motores elétricos, tá? Todo motor elétrico, ele é feito, ele funciona a partir do princípio do magnetismo, polo norte e polo sul. Então, nós vimos o resumo, tá, do eletromagnetismo, as suas subdivisões. Nós temos magnetismo, eletricidade, ímã permanente, eletroímã, eletroestática, eletrodinâmica. E nós vimos aqui, então, as características das voltagens, né, da tensão baixa e alta em relação com a corrente. Tá? Isso aqui foi um esboço que a gente viu, discutiu em aula, só com algumas subdivisões. Vimos também outra maneira de desequilíbrio das partículas para a geração de energia elétrica, em grande escala, o sistema hidrelétrico de geração de energia. Tá? Esse sistema hidrelétrico ele tem como finalidade de fazer uma troca de pressão entre a água, diminuindo, então, a espessura do encanamento que a água vai percorrer, aumentando a pressão, fazendo com que ele gire uma turbina. Essa turbina transforma a energia mecânica em energia elétrica. Tá? Esse sistema ele não é um sistema que não é totalmente poluente, mas ele não é tão poluente como o termoelétrico. Depois nós vimos o sistema termoelétrico. Esse sistema ele ainda é muito utilizado hoje, que é feito através da queima de carvão mineral, fazendo o aquecimento da água, e essa água, quando passa do estado líquido para o gasoso, acaba tendo como principal função o giro de uma turbina. Essa turbina, por sua vez, transforma a energia mecânica em energia elétrica. Tá? Já existe também um compartimento com condensador, fazendo com que essa água que se transformou em estado gasoso volte para o líquido, voltando para o tubo e assim usando sucessivamente através do aquecimento. Tá? Vimos também as etapas do ciclo de transformação de energia: geração, transmissão e distribuição. Dentro da geração nós temos as estações geradoras, a subestação elevadora. Na transmissão nós temos a subestação abaixadora e porque geralmente ela passa por duas subestações abaixadoras, né? Aqui da entrada da cidade e depois a local, né, dos transformadores para poder chegar até a nossa residência, tá? Então, na distribuição, geralmente nós temos dois ciclos de rebaixação até podermos consumir essa energia em nossas residências, tá?
Então, a geração é a produção de eletricidade utilizando geradores através de fontes primárias, água, calor, vento. Nós usamos essas forças da natureza para, então, podermos utilizar a energia elétrica em nossas residências. Beleza? A transmissão da energia elétrica é através de uma subestação elevadora para ser transportada para grandes distâncias através de cabos luz de alumínio com alma de aço sustentado por postes ou torres metálicas. Então, isso aqui é aquilo que a gente já vinha conversando, pessoal. Na transmissão, os cabos responsáveis por esse deslocamento, né, eles são nus. Por quê? Quando nós estamos trabalhando com tensão de altíssimo nível, esses cabos de isolamento não são capazes de suportar a temperatura. Tá? Então, eles são nus. A troca de temperatura é com o ambiente, tá? Não é com o isolamento. O cabo de aço, tá? De alumínio e aço, é feita essa junção para ter, então, uma melhor resistividade e buscando não achar o coeficiente de dilatação desse metal, porque a partir do momento que se acha o coeficiente de dilatação, ele acaba rompendo e nós perdemos, então, algum pedaço, algum trecho da nossa distribuição. Então, é feita essa junção entre esses tipos de metais para melhorar a condutividade do nosso condutor. A distribuição é através das subestações abaixadoras, que nela é distribuída diretamente até o consumidor. É aquilo que a gente vem falando, geralmente a subestação de entrada da cidade e o transformador da nossa rua, tá? Ou do nosso quarteirão, bairro, que é responsável por rebaixar a tensão que vai chegar até a nossa residência. Utilização é quando a gente usa a energia elétrica da nossa residência em equipamentos eletrônicos que a gente usa, tá? Então, essa aí é a nossa utilização, é algo bem direto, né? Bem simples. A entrada que chega em cada uma das residências, ela é diretamente responsável pela região onde nós moramos, onde nós estamos inseridos, tá? Por exemplo, em Rio Grande, nosso sistema monofásico, ele é feito através de 2 fios, uma fase e um neutro, tá? Pode quem perguntar, e o terra? Não, tudo bem, o terra também. Tá? Mas de condutores carregados são basicamente 2 fios. Uma fase e um neutro, nós temos então o nosso 127. Já no sistema bifásico, nós temos 3 fios, uma fase e neutro, nos largando então 127 volts. Entre a fase 1 e a fase 2, nós temos então 220 volts. Então, para Rio Grande, o nosso sistema monofásico é feito através de 2 fases. Nosso sistema bifásico é feito através de 2 fases para nós termos, então, a opção de 220 em nossas residências. Tá? O trifásico é feito com 4 fios, um neutro e 3 fases. Nós temos a possibilidade de, nele, termos a opção de 127, 220 e 380. 127 entre fase e neutro, 220 entre fase e fase, 380 nas 3 fases. Fase 1, fase 2 e fase 3. Já trocando, então, de localidade, na cidade de Pelotas, por exemplo, nós temos o 220 entre fase e neutro. Tá? Apenas com fase e neutro nós podemos retirar a tensão de 220 volts nessa cidade. Já no sistema bifásico, 380 ele é obtido através da junção da fase 1 e fase 2. Sendo que, tendo as 3 fases, nós sempre teremos 380, independente da ligação ser a fase 1 com a fase 2 ou a fase 1 com a fase 3, ou, né, respectivamente, a fase 3 com a fase 2. Sempre teremos, então, o 380. Tá? Aqui, então, pelas tabelas de baixa, média e alta tensão, pela NR10, nós sabemos, então, que a corrente alternada, nós temos alta tensão, a tensão maior do que 1000 volts. Baixa tensão, ela é maior do que 50 e menor que 1000. E extra baixa tensão, ela é menor ou igual a 50 volts. Já na corrente contínua, nós sabemos que a tensão de alta tensão, ela é maior do que 1500 volts. A baixa tensão para a corrente contínua, ela é obtida através, né, quando ela é maior do que 120 volts e menor do que 1500. Já a extra baixa tensão em corrente contínua, ela é menor ou igual a 120 volts.
Beleza? Aqui nós vimos, então, as etapas, tá, de geração, transmissão e distribuição de energia. Estão vendo aqui agora? Aula 2? Aula 2, sim. Sim. Beleza. Então aqui, basicamente, na aula 2, tá, nós vimos tensão, corrente e resistência, tá? Os três pilares da energia elétrica. Vimos, tá, que a tensão é a diferença de potencial existente entre os bornes de uma fonte geradora ou acumuladora. Fonte geradora é a fonte que nós vimos, né, anteriormente, que são as maneiras de desequilibrar as moléculas, as partículas, onde nós temos o surgimento da nossa energia elétrica, tá? Como um todo. Quando nós temos a diferença de potencial nos bornes, pode ser tanto de uma bateria em corrente contínua, como um gerador em corrente alternada, não faz diferença. A unidade é o volt e o equipamento de leitura é o voltímetro, podendo ter ele na modalidade analógico ou digital. A ação desse equipamento é sempre em paralelo com a fonte geradora ou acumuladora, tá? Então a tensão é sempre medida entre dois condutores, tá? E é ligado o instrumento sempre em paralelo para a gente poder fazer essa leitura, tá? Corrente elétrica é aquilo que eu falei, a unidade é ampere e o instrumento de medição é os nossos amperímetros, também tendo na modalidade analógico ou digital. A ligação desse equipamento, tá? Ele é sempre em série. Aqui está em paralelo, mas está errado. É sempre em série, tá? Nós podemos fazer o acionamento deles, tá? Tanto em tomadas de uso geral, uso específico, para poder determinar a corrente elétrica que circula. Nós sempre acoplamos ele, tá? Sempre em série com o equipamento que a gente vai testar, tá? A corrente alternada, tá? É aquela que muda de sentido conforme a frequência, tá? No Brasil ele é de 50 Hz. Entre correntes nós temos a corrente elétrica, a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente alternada, como eu já disse anteriormente, é aquela que varia de acordo com a frequência. No Brasil ela é de 50 Hz por segundo, tá? Em outros países ela pode ser até 50, até, enfim, pode mudar. A corrente contínua, ela tem a frequência igual a zero, tá? Então é isso que a gente vai ver agora. As formas de onda, tá? Então aqui, ó, nós podemos ver pelo gráfico, tá, que nós temos duas ilustrações, uma em verde e outra em vermelho. A em vermelho é a corrente contínua, ela é aquela que tem a frequência igual a zero. Já em verde nós temos aquela que é alternada, que muda de sentido. Horas no semiciclo positivo, horas no semiciclo negativo. O que é importante e pertinente nós falarmos aqui, que a corrente contínua é a única que pode ser armazenada. Tá? Então aqui, como a ilustração mostra, nós temos uma bateria representando que a corrente contínua é aquela que nós podemos armazenar nela, então. A alternada é aquela que a nossa residência, tá? Que nós temos na tomada. Potência elétrica, tá? É o trabalho realizado pelos elétrons em uma unidade de tempo, tá? Potência elétrica, então, ela tem a unidade watt, o instrumento de medição é o wattímetro, e ele é ligado sempre em série e paralelo, para a gente poder, então, ter o produto da tensão e corrente, tá? Já mais adiante, nós vimos a resistência elétrica, e a definição da resistência elétrica é a dificuldade que a corrente elétrica encontra ao circular por um material, tá? Então, todo equipamento tem sempre uma certa resistência, uns mais, outros menos. Sem falar que nós também temos componentes que têm como principal finalidade fazer a resistência, para poder fazer estabilização, medição ou controle de uma corrente elétrica. Por exemplo, na eletrônica nós temos os resistores, tá? Os resistores, eles são grandes aliados para poder fazer o dimensionamento da corrente em determinados trechos em circuitos. Já nas nossas residências também, nós temos as resistências do chuveiro, por exemplo,
ou a resistência de um forno elétrico, ou a resistência... Claro que o nome vulgar é resistência, né? O certo seria resistor. Mas nós temos, nesses equipamentos elétricos, que a função é transformar energia elétrica em energia térmica, calor. Tá? O símbolo é o ômega, tá? do grego. A unidade, tá? É ohm. E no equipamento de medição é o ohmímetro. Tá? O ohmímetro, ele mede a resistência, tá? De resistores ou equipamentos. Tá? É ligado sempre em paralelo com o resistor a ser medido. Tá? O resistor é um material que oferece muita resistência para a passagem de corrente elétrica. Tá? É uma definição que a gente já tinha falado. Ao usar um ohmímetro, o circuito deve estar desligado, pois o instrumento possui fonte própria. Isso aqui é muito importante, porque quando vocês forem medir a resistência de algum equipamento ou de algum componente, vocês têm que ter em mente que o equipamento que vai medir, ele já tem bateria própria, tá? Então ele pode estar desligado. Vamos supor que daqui a pouco vocês querem medir um equipamento eletrônico que ele está ligado à energia, vocês podem queimar o equipamento de vocês. Porque, claro, potência, tensão, corrente, vocês vão sempre medir com a rede ligada, né? Não tem. Vocês querem medir as grandezas. Já no caso da resistência, aí não, você tem que ligar com ela desligada, porque o equipamento possui a própria corrente de teste gerada por uma bateria. Tá? Para poder fazer a medição, tá? É sempre importante que o instrumento ele tenha atingido a escala do zero. Tá? Para fazer isso, vocês podem curto-circuitar as ponteiras e ver, quando ele estiver na escala de resistência, se a ponteira ela vai estar no zero mesmo. Porque, dependendo se o equipamento não estiver bem dimensionado, a resistência do próprio equipamento em si pode interferir na leitura, na medição, tá, do nosso ohmímetro. A gente pode testar lâmpadas queimadas, falta de corrente, o interruptor que não está fechando. E, enfim, várias outras coisas, tá? Se após a regulagem o ponteiro não atingir a escala de zero, deve ser trocado a pilha do instrumento. Beleza. Depois disso, pessoal, tá? Depois de tudo isso, nós estamos vendo o Python aqui? Pessoal? Não, sim. Sim, sim, sim. Depois de tudo isso, tá? Nós vimos a lei de Ohm. Não, tá errado. Tá? Nós vimos a lei de Ohm, que é... Ficou ruim. Tensão, resistência e corrente. Tá? Nós vimos as três variáveis aqui. Quando nós quisermos saber a tensão, nós multiplicamos a resistência pela corrente. Quando quisermos saber a corrente, nós dividimos a tensão pela resistência. Vimos também que isso se aplica para a potência, tá? A tensão e a corrente. Tá? Quando nós quisermos saber a potência do equipamento, simplesmente nós multiplicamos a tensão pela corrente. Tá? Bem tranquilo, bem fácil a lei de Ohm. É algo bem utilizado, que para fazer continhas rápidas aí no nosso dia a dia nos ajuda muito. E é bem tranquilo. Quero saber a corrente, divido potência por tensão, ou divido a tensão pela resistência. Tá? Também vimos os transformadores, tá? Vimos que os transformadores
podem ser rebaixadores ou elevadores. Eles têm tensão do primário, tensão do secundário, corrente primário e corrente secundária. A potência é sempre a mesma, tá? A potência é sempre a mesma, tanto no primário quanto no secundário, tá? Só que para isso nós sempre temos que saber então a razão de espiras, tá? Que vai ser sempre de acordo com o número de espiras. E aí nós temos aquelas equações todas que nós vimos, tá? Então o transformador, ele tem como propriedade transformar energia através do magnetismo, tá? Nós temos um núcleo de ferro ou de ferrite, não importa, que tem perdas no cobre, perdas no ferro, perdas por esterese, enfim. Essas perdas, elas são emerentes, tá? Da transformação de energia elétrica de um valor para outro, tá? Então, vai ter um aquecimento no núcleo, a gente vai perder, mas não tem problema. Nós podemos transformar a energia de 127 volts para 220, ou de 220 para 127, ou sei lá, de 440 para 127, não importa. O que vai determinar isso vai ser o número de espiras do enrolamento da nossa solenoide, tá? Isso aí que a gente viu lá, então, um condutor percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor. Esse campo magnético entra em contato com o próximo campo magnético, gerando uma corrente induzida, tá? Essa corrente induzida é a corrente que a gente vai utilizar, então, no secundário do nosso trafo, tá? Isso tudo é inerente do nosso variação do fluxo magnético, tá? Dentro do nosso núcleo. Depois, os transformadores, então, nas últimas aulas nós vimos os motores elétricos, os monofásicos para 127 volts e 220. Vimos também hoje os trifásicos, tá? De 220 a 380, tá? Com os fechamentos no nosso motor monofásico de 127 a 220, nós vimos as ligações, então, das suas ponteiras. Para o 380, nós vimos, então, os fechamentos triângulo e estrela. Beleza? Beleza. Sei se eu fui muito rápido. Não, é tranquilo, foi bom o resumo. Eu achei bom, né? Alguém quer... Dar uma revisada de novo. Oi? Foi bom ter dado uma revisada de novo. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não sei se eu corri muito, se alguém quer alguma coisa que não ficou clara. Aí, gurizada, falem agora o cálice para sempre. Buenas, então, pessoal. Já estou terminando as notas hoje, tá? Todos da turma foram aprovados, tá? Todos estão com as presenças em dia. Queria agradecer imensamente, tá? A atenção de vocês, a maturidade. Queria pedir desculpa, tá? Por alguma falha, algum erro, algum dia que eu não pude participar, ou que eu não dei a atenção que vocês mereciam, tá? Mas a gente está num processo de adaptação aí, em função da pandemia, e está todo mundo tendo que se virar como pode para tocar o barco para frente, tá? Então, muito obrigado por tudo, desculpem qualquer coisa, e vamos manter esse vínculo. Sempre que vocês precisarem de qualquer ajuda e tiver ao meu alcance, vocês podem entrar em contato comigo, tá? E bola para frente. Beleza? Falou. Show de bola. Obrigado pelo ensinamento aí. Não, eu que agradeço. Vocês são a minha motivação, pessoal. Eu adoro o que eu faço. Beleza, pessoal? Falou. Muito obrigado. Até a próxima aí. Vamos encerrar por hoje, tá? A próxima disciplina, não sei se eu vou pegar ou não, mas se eu não pegar, eu desejo tudo de melhor para todos aí. Que vocês sejam excelentes profissionais, tá? Excelentes pais, filhos, maridos. Vocês toquem sempre em frente aí, tá? Um abraço, fiquem com Deus, pessoal. Valeu. Falou, obrigado. Valeu, tá? Boa noite. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal.